Olá, bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Templo Central Expedicionários. Você sabia que nós temos várias plataformas virtuais de comunicação? Você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Para acompanhar nossa programação online, fica ligado. Toda segunda-feira tem Círculo de Oração, através do Google Meet, às 6 da noite. Às quintas, acontece o nosso culto de doutrina, a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Domingo, a programação começa com a Escola Bíblica, às 9 horas, também na plataforma Google Meet. A partir das 10 horas, tem Drive-Thru da Expedic em ação. Você pode deixar na igreja doações para ajudar famílias carentes e nem precisar sair do carro. E às 6 horas, acontece nosso culto de celebração, com transmissão também ao vivo no YouTube. Você é nosso convidado, então participa das atividades com a gente, segue nossas redes sociais e compartilha esse conteúdo. Assembleia de Deus Templo Central em Avenida dos Expedicionários. A nossa missão é amar, acolher e servir. Aleluia! Estamos reunidos para mais uma celebração ao nosso Deus, culto de ensino. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por momentos difíceis, verdadeiros vendavais. Estamos vivendo dias difíceis. Mas eu quero te dizer que em meio à tempestade, alguém está no barco. E Ele é o nosso Deus. Você não está sozinho. Parece que você está, mas você não está. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia! O nosso Deus não dorme, meu irmão. É Ele quem cuida de você. Ele escuta o teu choro todas as noites. As tuas lágrimas Ele tem enxugado. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Fui arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais.
Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Ele tem paz para você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Boa notícia. E diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Ele diz, aleluia, vou abençoar você. Vou abençoar você. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesta noite, dando sequência à nossa série de ministração Esperança no Sofrimento. Nós temos aqui, hoje, como proposta, conversar com vocês sobre o tema Uma verdadeira transformação exige um exame interior. Até quando ou até quanto estamos dispostos a ir? Até que tempo nós estaremos dispostos a caminhar, ou até quanto de valor das nossas vidas nós estamos dispostos a investir para fazer um exame sincero, franco da nossa existência. É fácil? Não é. É possível viver uma vida cristã, ou desfrutar de uma vida cristã saudável sem fazer este exame interior? Também não é. Então nós não temos outra opção senão realizarmos este autoexame. E essa, sem dúvida, é uma proposta que será um diálogo pensado por Larry Crabb, o autor que nós estamos dialogando nas quintas à noite. E eu gostaria de utilizar como texto base o Salmo de número 23, um conhecido texto de todos nós, que se encontra entre os Salmos de Israel. E eu gostaria que, abrindo a palavra, você encontrasse o Salmo 23. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Esse texto nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que Ele é meu pastor e nada me faltará? Por causa de muitas coisas. Na sequência, no versículo 2, ele diz que este pastor nos faz deitar-se em verdes pastos e nos guia mansamente às águas tranquilas. Ou seja, Ele não apenas nos garante o mantimento com os pastos verdejantes, mas Ele nos guia, e Ele não nos guia de qualquer forma. Ele nos guia mansamente, Ele nos corrige mansamente. E esta é uma palavra muito rica, muito cara para nós. O Senhor cuida de nossas vidas na jornada. E aí o seu propósito é nos fazer encontrar águas tranquilas da sua boa presença. Que desfrutemos de sua vida e de sua presença e do seu cuidado nesta noite. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por esta palavra que foi lida. E após esta oração, nós vamos dedicar a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que nós estamos apresentando como um ato de adoração ao Senhor. Faça isso com liberalidade do coração, sabendo que você estará abençoando outras famílias que necessitam desta ajuda. Oremos ao Senhor. Pai bendito, a Tua palavra foi lida e ela é como um bálsamo em tempos desérticos. Te ouvir é sem dúvida o caminho mais seguro. Como declarastes no Monte da Transfiguração, que a voz do Filho é a voz que nós devemos ouvir, e não mais a voz de Moisés, não mais a voz de Elias, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Santo Cristo. Por meio do Teu Espírito, nos ilumine a compreender a Tua vontade, e compreendendo-a, nos ensine a viver em conformidade com esta vontade. Abençoe-nos nesta noite, é o que suplicamos-te em nome de Jesus. Ofertemos, pois, com alegria. Vamos cantar ao Senhor mais um louvor e a posteriori já estaremos ministrando a palavra de Deus.
Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre o teu povo. Enche-nos da tua presença até que possamos transbordar, Senhor. Queremos estar cheios de ti, do teu espírito, da tua unção. Queremos ter palavras de vida, de cura, Senhor, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, onde formos, Pai. Queremos refletir a tua presença, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia! Cante. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Deus, a ti rendemos glória, a ti damos o nosso louvor. Venha, venha, venha. Oh, vem, Senhor, porque a ti te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Oh Deus, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som. Diga pro Senhor, aleluia. Diga. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Faz morada, Pai. Nós queremos ouvir o som que toca no céu. Queremos te dar um som, Jesus, agradável. Recebe o nosso louvor. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu.
Queridos irmãos, antes da ministração eu gostaria de fazer menção aqui dos nossos queridos responsáveis por todo esse momento. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social e existem pessoas que estão possibilitando-nos essa aproximação. Eu queria cantar e celebrar a Deus pela equipe de transmissão aqui da Expedicionários, todos os irmãos e irmãs envolvidos nesse lindo projeto. São tantos da equipe de mídias da igreja que trabalham incansavelmente, diariamente, para produzir todo esse material com extrema qualidade, com extremo respeito às pessoas. E eu queria cantar a Deus. Aproveito esse momento para dizer que eu celebro muito ao Senhor e que vocês são um presente de Deus para nós. Agradecer ao Senhor por toda a equipe de som, que com cuidado, com delicadeza, trabalha para que tenhamos a qualidade necessária, e também os nossos queridos músicos que se revezam aqui, mas que sempre estão prontos e prestes a nos fornecer e nos oferecer esse tempo de adoração com tanta qualidade. Aos ministros de louvor, eu também canto a Deus por vocês. Muito obrigado. Não poderia deixar de fazer referência a estes irmãos e irmãs que tornam esse momento especialmente abençoador. Ministrar a palavra depois de tantos louvores especiais, ministrar a palavra nesta comunidade tem sido uma bênção e um privilégio, porque a palavra, quando pregada, ela já foi uma palavra anunciada por meio dos louvores, e por isso, irmãos, nós temos que cantar ao Senhor. Hoje nós vamos, como já anunciamos anteriormente, falar sobre uma verdadeira transformação exige um exame interior. E aí é preciso que nós tenhamos em mente que o nosso Deus, Ele não deseja apenas que nós tenhamos uma mudança parcial no nosso caráter. Deus deseja nos fazer vivenciar uma transformação, uma reestruturação na forma como vivemos. E essa transformação, para que ela seja estabelecida em conformidade com a vontade de Deus, ela precisa começar na interioridade e ela precisa refletir na exterioridade. A mudança de Deus, ela acontece de dentro para fora. Se a mudança que penso para a minha vida acontece de fora para dentro, ela não é a mudança pensada pelo Evangelho. O Evangelho nos ensina que Deus primeiro nos instrumentaliza, primeiro Ele vem habitar em nós, e a partir dessa habitação na nossa interioridade, Ele alterna e altera a nossa interioridade, e então transforma definitivamente o nosso caráter. Esse processo não é um processo simples, não é um processo rápido, mas ele é um processo que precisa sim do auxílio do Espírito de Deus e da nossa cooperação. Com Deus nós cooperamos na nossa transformação. Com Deus nós cooperamos no processo transformacional de Deus para as nossas vidas. Não pensemos nós que Deus deseja nos levar a determinado estágio e nos manter nesse estágio até o fim de nossa história. Não, Deus é plenamente soberano e conhecê-lo é uma constante. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E à medida que vamos caminhando e conhecendo mais o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, conforme a Escritura nos diz. Nós vamos observando o raiar do novo dia, até que então sejamos dia perfeito e possamos assim, de alguma forma, desfrutar de uma maior proximidade, profundidade do conhecer o Cristo. Veja o que o autor nos presenteia ao falar. Quando Cristo fala em transformação, ele sugere algo muito mais amplo do que limpar o exterior, do que organizar aquilo que é mascaramento, aquilo que é caricatura. Ele não quer que nos limitemos apenas em varrer a rua, não. Ele quer que desçamos aos esgotos e cuidemos da sujeira escondida debaixo do asfalto. Ele nos instrui a que entremos nos escuros recessos da nossa alma para encontrar ali a luz, para gozar de sua presença nos momentos de maior solidão. Então o Senhor nos convida a um tempo de restauração, e esse tempo de restauração não é lançar para debaixo do tapete aquilo que é sujidade, aquilo que traz danos à nossa vida, aquilo que traz danos às nossas emoções. Porque uma vez que nós evitamos falar sobre, uma vez que nós utilizamos-nos de algumas situações para fugir daquilo que é dor, daquilo que é sofrimento na nossa vida, nós estamos apenas impedindo o enfrentamento. E o nosso Deus deseja que nós tenhamos coragem de enfrentar. O que nos impede de enfrentar? Quais são as barreiras que nós precisamos transpor para que possamos então encontrar aquele espaço que precisa ser sarado,
aquele espaço que precisa ser visitado pelo Espírito de Deus com seriedade, trabalhado pelo Espírito de Deus e sarado, para que então nós possamos assim alcançar uma maturidade pensada pela Escritura Sagrada para as nossas vidas. E aí é preciso coragem para isso fazer. Nós precisamos nos desprender de muitas questões. E o Larry Crabb, quando ele escreve sobre isso, ele é um autor que fala sobre emoções de forma muito única e muito disciplinada. E quando ele escreve sobre isso, ele vai nos dizer que nós não conseguimos muitas vezes fazer isso porque não existe o exercício do querer. Porque não existe o exercício do movimentar-se em direção à transformação necessária. Nós até gostaríamos de ser melhores do que somos, mas não conseguimos. E aí, porque não conseguimos, isso nos deixa envergonhados, nos dá vontade de esconder, de evitar relacionamentos francos. Preferimos esconder não pelo temor de chocar os outros com o nosso lado feio, mas preferimos esconder porque nós tememos ser rejeitados. E mais uma vez, voltar ao espaço de solidão. Ora, se quando eu não sou aquilo que realmente sei que preciso ser, e se não sendo esta pessoa eu consigo me relacionar bem com as pessoas, então eu prefiro manter este relacionamento, ainda que eu esteja me relacionando com pessoas que não me conhecem completamente. Mas pior do que não estar relacionado com pessoas que não me conhecem completamente, eu estar sozinho, eu não ter a companhia de outras pessoas. Então, por temer estar só, por temer o assombro das pessoas, eu prefiro criar uma caricatura, uma imagem, que essa imagem não define quem eu realmente sou. E aí muitas vezes eu tenho diversos relacionamentos, e esses relacionamentos não estão linkados com a pessoa que eu realmente sou. As pessoas que se relacionam comigo, elas não me conhecem profundamente. E o cristão precisa pensar sobre isso. Porque quando estamos diante de Deus, nós somos quem somos. Diante de Deus não existem caricaturas, diante de Deus não existem mascaramentos, diante de Deus nós somos aquilo que plenamente somos. Inclusive, diante de Deus nós somos conhecidos muito além daquilo que pensamos ser. Porque Deus nos conhece muito além do nosso coração. Às vezes nós pensamos que temos um autoconhecimento, que temos uma reflexão consciente daquilo que somos, mas o nosso coração é enganoso. Porém, Deus nos conhece além do nosso coração. Agora é preciso que sejamos também conhecidos de outras pessoas. Esse autor ele nos diz de forma muito clara que nós jamais seremos plenamente conhecidos por Deus se nós não formos plenamente conhecidos por outra pessoa. Se eu não possibilito que outra pessoa adentre nos espaços obscuros da minha existência, se eu não convido outra pessoa para habitar esses espaços de dor, se eu não convido um amigo, uma pessoa querida, para falar sobre os meus dramas, sobre as minhas dores, eu naturalmente estarei em solidão. E aí, muitas vezes, eu não faço isso porque eu estou motivado pelo desejo de que essa pessoa permaneça comigo. E o medo de perder os amigos, de perder as pessoas, faz com que os meus relacionamentos não sejam relacionamentos profundos e verdadeiros. Porém, o Espírito de Deus nos convida nesse tempo para refletirmos sobre isso. Deus deseja que encontremos pessoas que sejam capazes de nos amar a despeito de nossas imperfeições. E é muito melhor você ter pouquíssimos amigos que te amam como você é, do que você ter uma vasta linha de amizades, de pessoas que você pode contactar, que você pode estar conectada a partir de redes sociais ou de muitos outros instrumentos possíveis, mas que estas pessoas não te conheçam profundamente. Portanto, há um conselho primeiro: nós precisamos encontrar pessoas que estejam dispostas a visitar os espaços obscuros da nossa vida. E essas pessoas, elas certamente serão instrumentos de cura de Deus para a nossa história. Para fazer um autoexame, eu preciso ter alguém caminhando comigo. Para fazer um autoexame sincero, eu preciso ter amigos que me acolham a despeito das minhas imperfeições. E aí ele vai nos ensinar uma trilha. E eu gostaria de traçar essa trilha com todos os irmãos que estão ouvindo esta ministração. Ele nos apresenta alguns pontos importantes nesse processo do autoexame. O primeiro deles é a ideia de que a gente precisa pensar sobre se a nossa pressão do dever é mais forte do que a nossa alegria do servir. Às vezes, irmãos, isso não diz respeito apenas àquilo que a gente realiza na igreja. Isso diz respeito àquilo que a gente realiza na vida, na existência. Às vezes o que nos motiva a fazer as coisas é o dever, e não a alegria de servir.
O Cristo de Deus nos ensinou que a nossa vida precisa ser um serviço em alegria e uma alegria em servir. O Cristo de Deus nos ensinou que nós precisamos sondar aquilo que nós estamos realizando. E para que façamos um autoexame consciente, é preciso pensar sobre aquilo que a gente faz, sobre a obra que realizamos. Será que é simplesmente para cumprir um dever? Ou será que é simplesmente para manter um status quo, que eu estou fazendo determinada coisa? Será que é simplesmente para manter a aprovação de outras pessoas, que eu estou fazendo determinada coisa? Eu estou examinando as intenções da minha ação? Será que eu estou prescrutando de verdade aquilo que eu estou realizando? E será que, se colocado em balanças fiéis aquilo que eu estou fazendo, se medidas na balança de Deus, naquele espaço de realização, Deus não encontrará alegria? Nós precisamos ter alegria em servir. Nós precisamos nos perceber como servos de Deus. Hoje um jovem me fez uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte: por que quando a gente está servindo a ceia, o obreiro vai entregar o elemento, o outro obreiro se senta? Por que os dois não permanecem de pé? E aí eu falei para ele sobre uma tradição antiga. O outro está sentado para que dê a ideia de que aquele que está de pé está ali para servir o que está sentado. A posteriori, aquele obreiro que está de pé servindo, ele senta, e então o outro está agora soerguido, de pé servindo. Porque se os dois estiverem de pé, transmite-se a ideia de que ambos estão no mesmo nível. Mas quando um está sentado em conforto, transmite-se a ideia de que um está servindo. E este é o princípio ensinado pelo Mestre. Sendo o Senhor absoluto de todas as coisas, Ele se fez servo. Ele se colocou como servo. Ele morrendo a morte de cruz, a maldita morte dos romanos, a morte de cruz. Ele nos ensinou o princípio máximo. Os instrumentos utilizados por Cristo são toalha e bacia. E que nós possamos, com alegria, fazer uso desses instrumentos para ser bênção na vida de outras pessoas. Lembrando sempre que a alegria que nós produzimos em abençoar outras pessoas deve ser medida pela nossa alegria no que estamos fazendo. Porque se o que nos motiva é apenas o dever de fazer, ou porque exercemos determinada posição, então isso que estamos fazendo certamente vai gerar tristeza e angústia, mas não alegria. Por isso nós precisamos sondar. Se queremos fazer um autoexame, nós também precisamos pensar sobre o seguinte: disponha-se a deixar que a sua tranquilidade termine, caso seja necessário, para conhecer melhor a Deus. Então, existe um movimento feito por Deus no nosso conforto. Deus deseja mexer, Deus deseja mover, Deus deseja trabalhar naquilo que é confortável nas nossas vidas. Não existe a mínima possibilidade de fazer um movimento em direção a um autoexame, de examinar a minha interioridade, sem que com isso eu não precise retirar algumas coisas do lugar. Sem que com isso eu não precise ter alguns prejuízos, algumas percas. Porque neste processo eu preciso enfrentar algumas questões que não são enfrentadas, algumas questões que eu deixei lá no sótão da vida, no porão da história. Algumas coisas que eu desejo evitar, e eu preciso ir até aquela situação, trazê-la de volta e de alguma forma enfrentá-la, porque não adianta fazer um autoexame e constatar que tem um problema ali. Eu preciso fazer um autoexame e eu preciso ter coragem suficiente para movimentar aquele problema em direção ao Calvário. Se eu preciso perdoar e lançar perdão sobre alguém e eu não tenho forças para isso, eu preciso visitar a cruz, e visitando a cruz encontrar no Calvário a força necessária para me movimentar em direção à pessoa ferida, à pessoa afetada, e assim declarar perdão sobre a vida desta pessoa. Faço isso examinando aquilo que precisa ser examinado. Faço isso quando eu abro mão da minha tranquilidade e então convido a Deus para, nesse tempo em que eu vou estressar a minha vida, ser o meu Senhor, o meu Consolador e o meu conforto bem presente. Veja a terceira dica que o autor nos dá: não é fácil. Ou seja, você vai começar a empreender um esforço consciente de que não será fácil. Não acontece da noite para o dia, segundo a informação. Será uma caminhada difícil, íngreme, mas você pode transformar-se de dentro para fora. Então nós não estamos convidando você a fazer uma coisa simples, porque o que Cristo fez não foi simples.
E alguém que pensa que viver o Evangelho é uma decisão simples, basta confiar na misericórdia de Deus, não compreendeu o Evangelho. A Bíblia diz que desde João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. Deus não deseja que a nossa vida seja transformada parcialmente. Deus não deseja que o nosso caráter seja alterado parcialmente. Deus deseja que a nossa vida cada dia mais possa refletir o sacrifício de Cristo. Deus deseja que a nossa vida possa apontar e convergir para o caráter do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da nossa história. E todos nós precisamos estar conscientes dessa missão. Não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil, irmãs. Mas nós precisamos fazer. Não vai ser breve, não vai ser rápido, porque nós estamos vivendo um tempo em que não estamos mais dispostos ou predispostos a nos demorar, a esperar o tempo necessário, para que então aquela semente possa, rompendo o solo, germinar. A gente não espera mais isso. Eu ouvi essa semana uma entrevista de um músico, e ele falava sobre essa nova geração, e é claro que existem as exceções, mas ele falava de uma geração que tem numa playlist 1000 músicas, 2000 músicas, e vai ouvindo aleatoriamente os muitos estilos, sem considerar um projeto, uma obra conclusa. E aí ele fala de 2 décadas atrás, quando aqueles que tinham um projeto em mente, eles escreviam sobre um disco, eles apresentavam um disco e as pessoas iam ali ouvindo aquele disco, e aquele disco tinha sentido, ele tinha princípio, ele tinha meio, ele tinha fim. Ele apontava para uma crítica social, ele apontava para uma outra questão, ele tinha uma musicalidade específica, e aí havia uma obra completa ali de 12 faixas, 13, 10 faixas, sempre entre 10 e 13 faixas era um padrão. Parar para ouvir as 13 músicas e pensar sobre aquele disco jeans dá muito trabalho. Então é interessante coletar as 2 ou 3 músicas interessantes do disco, unir a outras 2 ou 3 músicas, e assim você vai ouvindo aquilo que te agrada, mas a gente não perde tempo pensando sobre aquilo que é necessário. Por isso hoje eu gostaria de falar convosco sobre a necessidade urgente, premente, de nós nos demorarmos, de nós termos consciência de que existe um tempo pensado por Deus para a transformação que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Não vai acontecer da noite para o dia. Essa ministração não será a ministração que vai mudar a sua história, como dizem alguns pregadores. Essa mensagem desta noite vai mudar a sua história. Não, não. Você precisa, ouvindo esta mensagem, melhorar como esposa amanhã, como marido, como filho, como aquele que emprega ou como aquele que busca um emprego, como aquele que dirige, como aquele que transita, como aquele que é ciclista, como aquele que é transeunte. Nós precisamos tomar a decisão de melhorar nas coisas que são básicas, simples. Assim o nosso Deus estará trabalhando da nossa história. Este é um primeiro sermão, este é um segundo sermão, aliás. Nós temos um primeiro sermão que dará sentido a este. Nós teremos um terceiro sermão que dará sentido a este. Mas nós precisamos completar a jornada, para que então compreendamos qual é o propósito e a proposta desse autor. Eu queria dizer-lhes que esta, sem dúvida, será uma caminhada interessante para nós. Um outro ponto que ele nos convida a refletir é: será que preciso fazer um longo e minucioso autoexame? Se possível, em companhia de um amigo ou de uma amiga em quem confie. Ou seja, é necessário fazer esse autoexame, mas não confie apenas no seu próprio coração. Confie nos instintos e nos conselhos de uma outra pessoa. Escolha um cristão maduro. Escolha alguém que tem uma jornada bonita com Deus. Não é alguém que é perfeito, porque isso não existe. Não é alguém que carrega uma posição elevada no ministério, isso também não existe. É alguém que simplesmente conhece a Cristo. E você compreende que existem sinais do reino na vida desta pessoa. Convida essa pessoa para visitar esses espaços obscuros, esses espaços. E você vai perceber que o Senhor estará trabalhando na sua história. Falar sobre já vai te ajudar muito. Conversar sobre esses espaços com alguém já vai trazer muita ajuda. E compreender que a voz desta pessoa pode ser instrumento de graça para a sua vida, então pode transformar você de dentro para fora. Reduzir o ritmo de sua vida agitada. Sua vida é dedicada a muitas atividades. Cuidado, nós precisamos reduzir o ritmo. E esta palavra
ela é válida para todas as pessoas, a despeito de qual seja a idade. Nós temos adolescentes vivendo uma pressão absurda. Nós temos adultos vivendo uma pressão extraordinária, jovens no enfrentamento de uma pressão imposta. E nós precisamos pensar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o quanto do tempo e o quanto da existência nós estamos sacrificando no altar do dinheiro, do ter, do poder, do alcançar. Então, se estamos sacrificando todo o nosso tempo e a nossa vida sob o desejo, sob a perspectiva de alcançar determinada coisa, nós precisamos repensar a nossa vida cristã, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Um outro ponto é que nós precisamos identificar as questões interiores sepultadas por baixo da posição que desejamos preservar. Às vezes nós temos uma posição ministerial e para preservá-la, a gente mantém-se em silêncio. Às vezes nós temos uma posição paterna, materna, uma posição na sociedade, independente de qual seja a posição. Mas se esta posição é impeditivo para que você sonde essas estruturas, em nome de Jesus, abra mão dessa posição. Oxalá que você abra mão dessa posição e escolha estar mais próximo do Cristo, mais apropriado do seu caráter e vivendo o cristianismo de forma mais autêntica, consistente, com firmeza e consciência de que o Cristo de Deus nos fará melhores. Pergunte a si mesmo: será que sei o que é obedecer em amor? Este é um ponto. Será que obedecemos a Deus porque nós esperamos receber dele? Será que obedecemos a Deus porque tememos o que ele pode nos fazer? Ou será que obedecemos a Deus porque nós temos um relacionamento consciente e o amamos do profundo do nosso coração? O que norteia a nossa obediência é o amor que temos ao Senhor? Ou o que norteia a nossa obediência é simplesmente o desejo de fazer o que é certo, para então ser aplaudido pelos outros? Precisamos pensar sobre isso. Estamos em um culto de ensino. E no culto de ensino a gente precisa elaborar essas verdades. Precisa pensar sobre essas verdades. Porque elas tendem a ser verdades transformadoras. E o Novo Testamento foi escrito para que nós tenhamos coragem de fazer essas perguntas. Pensemos sobre isso hoje. E aí ele nos traz outros 2 pontos importantes. Boa parte das nossas vidas tem como propósito aliviar, boa parte das nossas atividades, tem como propósito aliviar nossa sensação de vazio existencial. Ou seja, muito do que eu faço pensando em mim mesmo. Muito do que eu faço apenas para postergar, para adiar uma sensação de vazio existencial que afeta a minha alma. E aí eu escolho fazer muitas atividades porque eu quero me livrar desse enfrentamento. Eu não tenho coragem para enfrentar agora, eu preciso adiar. E aí nesse processo de adiar, eu vou adiando, e aí eu vou entrando num poço sem luz. Esse poço vai se tornando cada vez mais profundo e eu não encontro solução imediata. Eu quero dizer-lhes nesta noite que se as nossas atividades têm como propósito apenas aliviar a nossa sensação de vazio existencial, nós não estamos vivendo para a glória de Deus. Nós não estamos vivendo para a glória de Deus. Nossa obediência está firmada no desejo de fazer a vontade de Deus ou de evitar o sofrimento? Esta é a pergunta que ele faz. Esta é a pergunta que o autor que estamos estudando faz. Será, irmãos, que nós estamos obedecendo apenas porque tememos o sofrimento que pode sobrevir? Ou será que nós estamos obedecendo a Deus porque desejamos que a sua vontade seja feita, assim como é no céu, que ela seja feita nas nossas decisões pessoais? Assim como é no céu, que ela seja feita na terra. E no espaço onde habito na terra, a vontade de Deus será considerada. No meu relacionamento com a minha esposa, a vontade de Deus será considerada. No meu relacionamento com os meus filhos, com o meu trabalho, a vontade de Deus será considerada. Vamos pensar sobre isso. E aí o autor ele fala sobre as mulheres, a posição das mulheres e a posição dos homens. Para as mulheres, ele diz que as mulheres, por temerem ser magoadas, elas mergulham na solidão e não desfrutam plenamente de relacionamentos saudáveis. O medo de mais uma vez serem feridas. O medo de mais uma vez serem colocadas à margem. Faz com que estas mulheres mergulhem no espaço de solidão. E encontrem nesse espaço de solidão uma vida possível. Mas eu queria dizer-lhes nesta hora, Deus não nos chamou para a solidão.
Deus não nos chamou para o abandono. O Senhor nos chama de ovelhas. E ovelhas estão sempre em coletividade. O Senhor nos chama de membros. E os membros fazem parte de um único corpo e são muitos membros. O Senhor nos chama de varas de uma única videira. E nós fazemos parte de uma única videira. Nós nascemos para a coletividade. E o Senhor deseja trazer sobre a sua vida, o Senhor deseja trazer sobre a história da sua vida, pessoas que possam nutrir esse espaço de solidão, porque Deus nos convidou para viver relacionamentos saudáveis. Então, as mulheres que estão ouvindo esta palavra nesta noite, eu quero profeticamente dizer-lhes que o Senhor não lhes chamou para a solidão. O Senhor lhes chamou para o desfrute de relacionamentos saudáveis. É preciso correr riscos? Sim. Mas você encontrará alguém que continuará amando você, cuidando de você e caminhando com você, a despeito de suas imperfeições. Aos homens, ele diz que por temerem fracassar, eles direcionam toda a atenção e tempo às áreas em que são mais competentes, perdendo o privilégio de desfrutar de um rico relacionamento como maridos, pais e avós. Ele não é um bom pai, não é um bom marido, não é um bom avô. Por quê? Porque ele está ocupado demais, atuando nas áreas que ele tem domínio e controle. Nós homens temos muito medo do fracasso. Nós homens temos uma estrutura muito fragilizada. E quando a gente consegue ser bom no trabalho, a gente dedica a vida toda ao trabalho e esquece que esse trabalho existe para a família. Quando nós somos muito bons em relação à criação dos filhos, nós dedicamos muita atenção a isso e esquecemos que nós temos o papel de maridos. Quando somos muito bons com os nossos netos, nós esquecemos que nós temos um papel de conselheiro da casa. E aí a gente vai abrindo mão de outras missões, de outras responsabilidades, porque nós queremos estar no nosso espaço de controle, naquele ambiente em que somos mais competentes. Isso não é alguns homens. Todos os homens são pensados por Deus nessa estrutura. E eu queria dizer-lhes que o Senhor deseja que nós façamos aquilo que é área de domínio, de controle, que nós façamos com excelência. Mas aquilo que não é área de domínio, de controle, o Senhor nos convida a que façamos com amor dependente da cruz, com amor dependente da pessoa bendita do Espírito de Deus, que nos confrontará e nos transformará à imagem do Filho de Deus. Mulheres não existem para viver em solidão. Homens não existem para dedicar a sua vida a apenas determinada coisa. Nós existimos para que Deus seja glorificado nas nossas decisões. Nós existimos para que o Cristo seja Senhor de todas as esferas da nossa existência, e não apenas parte delas. É preciso compreender esta profunda verdade. E aí, fazendo um autoexame, encontrando esta pessoa para caminhar conosco, nós conseguiremos, irmãos, caminhar de forma mais autêntica, mais consciente. Para memorizar nesta noite, eu quero trazer-lhes 2 conselhos que sintetizam tudo aquilo que foi dito nesta noite. Esses conselhos, eles são conselhos importantes, e sempre a gente vai trabalhar a ideia de que você precisa memorizar algo. Eu peço inclusive que você, acordando amanhã, pense nesses 2 princípios, porque é impossível, claro, nós conseguimos assimilar. Nós estamos trabalhando a ideia de que você está visualizando os slides para melhorar a assimilação, mas é impossível assimilar tudo. Mas esses 2 princípios eu gostaria muito que você treinasse a sua mente para pensar sobre eles. Primeiro, obedecer a Cristo e confiar em sua presença para nos guiar em direção à maturidade são pré-requisitos para uma vida verdadeira e transformada. Obedecer e confiar. Nós obedecemos o suficiente para glorificar a Deus com as nossas decisões, mas confiamos o suficiente para entregar a Deus aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque mesmo fazendo um autoexame, no processo de transformação você não será perfeita, você não será perfeito. Nós obedecemos? Sim,
É uma decisão firme, madura e consciente. Mas nós precisamos confiar, porque a nossa decisão não nos garante que nós vamos acertar, mas a confiança nos garante que quando nós errarmos, o nosso Deus vai restaurar nossa trilha e nos trazer de volta à jornada da vida. Por isso, obedeça em confiança e confie em obediência. O segundo princípio para você memorizar: Deus não nos chamou para suportar a vida apenas. O Senhor nos chamou para transformar a nossa vida à imagem de seu glorioso Filho Jesus. A vida não é uma realidade que eu preciso suportar. A vida é uma jornada que eu desejo, convidando Cristo para ser Senhor desta jornada, caminhar em direção à imagem plena do Filho de Deus, o Jesus Cristo, absoluto Senhor, que, como sempre digo, nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. O Cristo de Deus, o absoluto Senhor. E aí eu concluo fazendo uma última chamada aos nossos corações. Se você não sabe mais o que fazer para chegar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, tenho-lhes uma notícia: Deus não deseja que você procure, você não vai encontrar. Se você não consegue encontrar os pastos verdejantes e as águas tranquilas, é porque você está procurando. Mas a Escritura diz que o Senhor é nosso guia, é Ele quem nos levará aos pastos verdejantes e às águas de descanso. É o Senhor quem conhece esse espaço. E nesta noite, o Senhor, mesmo em meio às grandes tribulações, às muitas vicissitudes que você está enfrentando, pode te guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Caminhe com Deus e você vai perceber que a milha proposta por Deus é uma milha agradável. Você vai perceber que o jugo que é pesado, ele tornar-se-á leve, suave, se confiado a Deus você estiver. Deus abençoe as nossas vidas e que possamos, com muita alegria nesta noite e celebração, cantar ao Senhor, porque o bom Deus tem nos visitado neste tempo. Façamos este autoexame, encontrando o que não gostamos, coloquemos diante da cruz. Encontrando aquilo que glorifica a Deus, nos apeguemos a isso e caminhemos rumo à vitória real, porque a vitória real do cristão é ser semelhante a Cristo. Olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu, igual ao teu. Queridos, concluindo o nosso culto de doutrina, eu quero convidar-lhes a, no próximo domingo, fazer parte da nossa escola bíblica dominical às 9 horas. Nossa Expedica em Ação das 10 até o meio-dia estaremos aqui cumprindo o ID do Mestre, abençoando vidas. E o nosso culto logo mais à noite, domingo da Revolução Simples. Os irmãos, por favor, participem destes momentos. Próxima quinta-feira, a ministração será sobre o tema: um exame interior pode deixar-nos desalentados. Você não pode perder. Oremos ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos fez nesta noite. Pai bendito, nós te somos gratos por teu amor e misericórdia. Rogamos-te que o Senhor nos ajude e que nos conceda a coragem necessária para realizar este autoexame. E que, encontrando nesses espaços tenebrosos algo que precisa ser corrigido, que possamos confiar a Ti, ó Deus, e com coragem enfrentar todos os desafios necessários, para que brilhe nas nossas vidas o reflexo da Tua graça e da Tua glória, e que as pessoas possam encontrar nas nossas decisões sinais do Teu caráter. Ó Cristo de Deus, que sejas plenamente gerado em nós e que nós possamos, ó Deus, viver a realidade do Teu caráter a cada dia, porque esta é a missão da igreja e este é o propósito do Novo Testamento. Nós a Ti glorificamos e em celebração Te bendizemos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre toda a igreja, e quem tem fé diga amém. Deus abençoe a todos.